Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de novo sobre o Bessias. Por quê? Porque agora saiu a lista das pessoas que foram sancionadas junto com ele, que também perderam o visto, tá? Então a gente tem o nome das outras 5 pessoas, são todas pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes. Chegou no andar de baixo. O que eu falei no meu primeiro vídeo era exatamente o que eles fizeram, eles pegaram o pessoal de baixo, mas ao contrário do que eu falei naquele vídeo, não tem a ver diretamente com Eduardo Bolsonaro ou qualquer coisa desse tipo, e sim é continuidade da política de sancionar as pessoas envolvidas no, entre aspas, processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que prendeu o Bolsonaro sem nenhuma lógica, né? Vamos entender esse caso aqui, quem são essas pessoas e qual é a ligação delas nesse caso. São todas ligadas ao Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Efeito Streisand da Piada do Coelhinho, King Bear Robot e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A gente já fez um vídeo hoje mais cedo falando sobre a revogação do visto do Bessias, né? O Bessias do papel, lembra que o Bessias... Ô Lula, o Bessias vai levar o papel para você aí, para você usar o papel se você precisar e coisa e tal, né? Essa conversa ficou famosa porque foi uma conversa da Dilma com o Lula, que foi interceptada pelo Sérgio Moro, e o papel, no caso, era a nomeação do Lula como ministro, né? Na época havia a expectativa de que Lula seria preso, e a Dilma fez uma nomeação para ministro num papel para o Lula usar caso fosse preso. Se a polícia batesse na casa dele, ele pegava o papel nomeando ele como ministro, falando, não, eu sou ministro da Dilma, olha assim, aqui, eu sou ministro, não podem me prender, não. Enfim, essa é a situação, né? E parece que o Bessias perdeu o papel, meu amigo, o Bessias perdeu o papel, não tem mais visto. O Bessias, é óbvio, né? Ele fez uma série de ações, principalmente contra o Eduardo Bolsonaro, acusando o Eduardo Bolsonaro, mas também o Jair Bolsonaro de obstrução de justiça nessa questão das tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil e uma série de outras coisas. Além disso, o Bessias tinha prometido que ele iria defender o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos das acusações do governo americano contra o Alexandre de Moraes. Agora vai ficar um pouco mais difícil, ele não tem como ir lá nos Estados Unidos. Pode fazer a defesa à distância, né? Talvez possa fazer isso, né? Mas o fato é, o Bessias já é um nome que já perdeu o passaporte, perdeu o visto para os Estados Unidos, né? Agora, lembra, perder o visto é sempre o primeiro passo da Magnitsky, né? O que pode vir mais adiante vai depender de quanto tempo esse pessoal tiver animado para se ferrar com a Magnitsky, né? Enfim, aqui, ó, mas isso a gente já falou. O importante é que saiu nos outros nomes. Está aqui nessa coisa da Reuters aqui, fala que, olha só, vários deles são atualmente aliados do Alexandre de Moraes. Aqui, ó, além do Jorge Messias, o oficial que vazou a informação para a Reuters. Então lembra, o governo americano ele não fala quem são as pessoas sancionadas com perda de visto. Ele manda uma cartinha para a pessoa, você perdeu o visto. E só isso. Ele não fala publicamente a lista das pessoas. O máximo que ele faz é fazer um comunicado dizendo que pessoas perderam o visto pelo motivo XYZ. Então isso eles fazem, isso eles não fizeram ainda não lançaram esse motivo dos vistos terem sido suspensos, tá? Mas eles não falam quem é, só que essa fonte dentro da administração Trump falou para a Reuters que teria sido o José Levi. O Levi foi o AGU do Bolsonaro, tá? Aqui, ó, Levi. Quem é o ex-AGU do Bolsonaro que será auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE e poderá ajudar a melhorar a relação com o Planalto. Olha que coisa singela, né? Essa notícia é do dia 16 de agosto de 2022. Em 2022, o Bolsonaro trocou o AGU, liberou o Levi para ir para o TSE e colocou outro AGU para cumprir o resto do mandato dele. AGU, Advogado-Geral da União, o mesmo papel do Messias, né? E a expectativa no primeiro momento é que esse fosse um gesto de apaziguamento, de aproximação do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, mas não foi bem isso que aconteceu. O Levi foi lá pro TSE e passou a agir junto com Alexandre de Moraes, sacaneando o Bolsonaro. Foi mais um traíra que galgou postos graças ao Bolsonaro e depois começou a esfaquear Bolsonaro pelas costas lá no TSE, ajudando o Alexandre de Moraes nas censuras e nos absurdos todos que o Alexandre de Moraes estava fazendo contra Bolsonaro em 2022, né? Então essa foi a situação. O Levi foi um que perdeu o visto, tá?
Aqui fala, essa notícia é antiga, como eu falei para vocês, né? É justamente da época que ele deixou de ser a AGU do Bolsonaro e passou a auxiliar o Alexandre de Moraes lá no TSE. E lembra, esse tipo de coisa é sempre sensível, porque o Levi estava no governo Bolsonaro, ele tinha muita informação do que estava acontecendo no governo Bolsonaro. Quando ele foi para o lado do mal, evidentemente, ele passou essas informações para o Alexandre de Moraes, né? Outro que foi, missão dada é missão cumprida, meu amigo, missão dada é missão cumprida, o senhor Benedito Gonçalves, que foi o relator da ação que tornou Bolsonaro inelegível no TSE. Uma ação absurda, sem nenhuma lógica, né? Aquela ação porque ele teve uma reunião com embaixadores, então ele é inelegível agora. Sendo que lógica tem isso, né? Não há nenhum critério de inelegibilidade de fazer reunião com embaixadores. O que dá inelegibilidade é se você faz uma ação que te dá uma vantagem desproporcional na eleição. Você acha que alguma pessoa votou a mais no Bolsonaro ou a menos no Bolsonaro porque ele se reuniu com embaixadores? Isso não tem lógica nenhuma. Embaixadores são pouquíssimos e os embaixadores nem votam. Então não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, né? No entanto, Bolsonaro perdeu, ele foi declarado inelegível, né? Ele perdeu a elegibilidade dele pelo missão dada, missão cumprida, exatamente por essa situação, né? Depois ele perdeu de novo por causa da manifestação do 7 de setembro, sendo que o Bolsonaro tomou o maior cuidado de não pedir voto, de não fazer nada. Foi só uma manifestação muito grande do 7 de setembro de 2022 também. Eu lembro, eu estava lá. Enfim, o Benedito Gonçalves é mais um que perdeu o seu visto, né? E você sabe que, pelo menos no caso das outras pessoas que perderam visto, a perda de visto é extensiva à família, né? Então, por exemplo, o Padilha reclamou que a mulher dele perdeu, que o filho dele perdeu. Eu não sei como é que vai ser no caso dessa perda de visto aqui. Mas você lembra que o filho do Benedito gostava de passear com roupas de grife, coisa e tal? É verdade que esse negócio aqui ele estava na Holanda, não estava nos Estados Unidos, né? Mas eu sou capaz de apostar que se você gosta de passear na Europa, você gosta de passear nos Estados Unidos também. Questão de roupa de grife, coisa e tal. Todo mundo lembra desse clipe, né? Ficou ridículo ele. Um monte de roupa espalhafatosa, roupa cara pra caramba, de milhões, né? É o filho do Benedito Gonçalves, esse aqui deve ser o neto dele, eu imagino, não sei. Mas ele estava passeando lá em Amsterdã, quando foi gravado nesse clipe, e realmente ficou uma coisa ridícula isso. Então, eu também não sei se ele perdeu também o visto, mas é possível, tá? Geralmente você perde o visto, é você e a família toda, né? Outro que perdeu o visto foi o Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira, vocês sabem quem é, era o auxiliar do Alexandre de Moraes, que foi flagrado em inúmeras conversas lá na Vaza Toga, pedindo para censurar o pessoal. Lembra da censura da Revista Oeste? O Eduardo Tagliaferro falou, não, mas eu não encontrei nada contra eles. Não, pô, seja criativo, pega uma opinião mais ácida, seja criativo, não temos que censurar a Revista Oeste, não sei o que lá. Pois bem, o Ayrton Vieira não é mais auxiliar do Alexandre de Moraes, tá? Ele pediu demissão lá do gabinete do Alexandre de Moraes, ou foi demitido, não deixam falar, ele foi desligado do Alexandre de Moraes, mas ele foi sancionado também, não vai poder mais ver o Pateta, não vai poder mais ver o Mickey, né? Não sei se também se foi extensivo à família dele, é possível que tenha sido extensivo à família dele também, né? Outro que foi também é o Marco Antônio Martim Vargas, que é outro que também estava em vários daquelas conversas da Vaza Toga, era auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, então ele era ministro auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, e lá também falou um monte de lambança, é dele aquela frase, não, porque olha só, se a gente fizer desse jeito, vai ficar muito na cara que tá errado, né? Vamos fazer de outro jeito aqui, para não ficar evidente que tá errado o que a gente está fazendo, ou seja, ele próprio confessando que sabia que estávamos fazendo a coisa errada, que o que estava sendo feito ali na ASD, né? Assessoria Especial de Combate à Desinformação, coisa e tal, a assessoria lá do Eduardo Tagliaferro, né? Eles sabiam que estavam fazendo errado, eles sabiam que aquilo ali era um negócio absurdo. O Marco Antônio Vargas foi o que disse que, não, olha só, vamos fazer desse outro jeito que vai parecer menos estranho, para não ficar tão estranho, tão na cara, mas evidentemente estava todo mundo sabendo ali que era também, que também estava errado aquilo ali, né? Então, ou seja, essas 4 pessoas aqui são ligadas ao Alexandre de Moraes, auxiliares diretos do Alexandre de Moraes, é o andar imediatamente embaixo, né? E é lógico que à medida que essas investigações continuem, eu imagino que o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadruplicar a aposta. Já falei para vocês, não esperem que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás. É possível que o Congresso, junto com o resto do STF, acabe com essa lambança, mas se não for isso acontecer, se depender do Alexandre de Moraes, ele vai sempre dobrar a aposta, né? E tem mais um que é o braço direito do Alexandre de Moraes, o senhor Rafael Henrique Janela Tamay Rocha,
caramba, um monte de sobrenome. Ele é quem tem feito, quem tem tocado o dia a dia dos depoimentos e coisa e tal do caso, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então ele é o cara que está no dia a dia, ele é um juiz também, tá? Isso é comum, tá? Os juízes do STF, os ministros do STF, têm juízes auxiliares. A gente até comentou que normalmente são 2 juízes auxiliares junto com cada ministro do STF, mas no momento só tem um. Só tem esse cara aqui com o Alexandre de Moraes, porque eles não conseguem preencher a outra vaga, porque ninguém tem coragem de meter a mão nessa cumbuca, né? Então, é lógico, os depoimentos do Bolsonaro e do pessoal principal ali do inquérito foram tomados diretamente pelo Alexandre de Moraes, mas o resto do pessoal todo, né, o Felipe Martins, o próprio Mauro Cid, um monte de gente, foi o Tamay Rocha que que tomou o depoimento. Ele é o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, ainda é o auxiliar do Alexandre de Moraes, e agora não vai mais passear na Disney, não vai passear mais, ela não vai ver mais o Pateta, não vai poder ver mais o Mickey, enfim. E, de novo, lembrando sempre que isso pode ser, ou não, a gente não sabe ainda, extensivo a familiares da pessoa. Além disso, outra coisa importante é que isso costuma ser o primeiro passo para, possivelmente, no futuro, integrar a quadrilha do Alexandre de Moraes e o nome lá do pessoal na Lei Magnitsky, né? Então a Lei Magnitsky vai ter essa galera toda, pode ser que cheguemos lá, vai depender de quanto tempo o pessoal insistir em dar corda para o Alexandre de Moraes, né? Vamos dobrar a aposta, e dobra a aposta de novo, e vamos dobrar a aposta mais uma vez, e vamos triplicar a aposta, né? Vamos ver quanto tempo o pessoal vai, né? Porque eu já falei para vocês, o pessoal já está no esquema de all-in, né? Não, é isso aí, vamos dobrar, é isso aí, de novo. Só que chega uma hora, meu amigo, que o Trump ainda tem dinheiro em caixa para dobrar a aposta e você não tem mais dinheiro em caixa para dobrar a aposta. Aí é um problema, aí você não tem muito como ganhar esse jogo, né? O problema de all-in, de briga aberta, de não ter mais diplomacia nenhuma, de ser um ataca daqui, o outro ataca de lá, é que o mais forte ganha, meu amigo. E o mais forte não é o Alexandre de Moraes, não é o Brasil, é os Estados Unidos e é o Trump, né? Então, vamos ver como é que vai terminar esse troço aqui. Acho divertidíssimo isso, acho muito importante. Eu falei para vocês, atacar o andar de baixo, atacar o pessoal que está no segundo escalão ali, é muito importante, justamente porque tira apoio desse pessoal, né? Não apenas essas pessoas vão sofrer, como agora outras pessoas vão pensar 10 vezes antes de se tornarem auxiliares do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF, porque, né, todo mundo quer ir para Disney, né, bicho? Ir para Disney é legal, o Pateta é muito bonitinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.